Olá pessoal, eu sou o Wallace Armani e dou as boas-vindas a todos vocês ao curso Pedagogia Decolonial e a Arte Educação aqui pela PUC Minas Virtual. Curso esse que começa em abril agora de 2025. Peço ao meu colega e coordenador Haroldo para passar para mim os slides, por favor, Haroldo. Então, nós temos aí esse primeiro semestre de 2025, com essa pós-graduação Lato Sensu da PUC Minas. As aulas são ao vivo, elas ocorrem sincronamente, não fazemos as gravações das aulas e todo o curso será acompanhado pelos professores, cada um em sua própria disciplina, e os alunos poderão ter contato diretamente com os professores. Próximo slide. A gente tem, então, aqui a missão, que é aprimorar as competências humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas do conhecimento, visando atender a uma sociedade em constante evolução, uma formação de profissionais que vem desde 1995, um total com cerca, na verdade, de 500 cursos em andamento, e temos aí cerca de 4.700 entrantes por semestre aqui na PUC Minas Virtual, num total de mais de 10 mil alunos. Os nossos diferenciais são, primeiramente, a pluralidade de programas, a excelência do nosso corpo docente, como vocês verão daqui a pouco, a interdisciplinaridade, a tradição do ensino da PUC Minas, que completou agora 60 anos em 2018, ou seja, estamos aí com 67 anos em 2025. Em nossas atividades, temos, então, a educação continuada, dividida em pós-graduação Lato Sensu presencial, tanto a especialização quanto o master, a pós-graduação Lato Sensu online, com aulas ao vivo, tanto especialização e o master, que é o nosso caso aqui, a pós-graduação Lato Sensu EAD, com as videoaulas já gravadas na especialização e também o master, e a pós-graduação Lato Sensu híbrido, especialização e master, e aí, no caso, com aulas presenciais e online. Temos também aperfeiçoamento presencial e online, eventos, sejam eles jornadas, workshops, seminários e congressos, e os cursos em company, ou seja, nós, junto com a sua instituição, elaboramos cursos no formato para a empresa, e aí nós levamos o nosso conteúdo até vocês. Das áreas que nós destacamos aqui em nossos programas, nós temos arquitetura e urbanismo, artes, ciências biológicas, ciências da religião, ciências sociais, comércio exterior, comunicação, contabilidade, direito, economia criativa, educação, educação física, enfermagem, engenharia, filosofia, finanças, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, gerenciamento de projetos, gestão, história, marketing, medicina veterinária, meio ambiente, nutrição, odontologia, políticas públicas, processos criativos, psicologia, relações internacionais, saúde, serviço social, tecnologias digitais e, finalmente, teologia. E agora sim, já que fizemos a apresentação institucional para que vocês conheçam a PUC Minas Virtual, eu passo agora ao nosso curso, que é Pedagogia Decolonial e a Arte Educação. E aí eu jogo para vocês a seguinte pergunta, claro que é uma pergunta retórica. Quais são as conexões entre o quilombo, a aldeia e o chão da escola? Ou seja, eu destaco aqui na minha fala, na verdade, esses três elementos que eles podem nos ajudar a começarmos a pensar e a criarmos o ambiente necessário para emergirmos dentro do nosso curso. Esses três elementos, tanto eles, o quilombo, quanto a aldeia, quanto o chão de escola, são os nossos elementos suleadores aqui em nossa proposta. E aí, viemos para a nossa coordenação, que temos uma coordenação tríplice, compartilhadas entre os professores Júlio César, Haroldo Dias Lacerda e eu, Wallace Armani. O professor Júlio César da Silva, ele é doutor em filosofia, com ênfase em lógica, pela UFMG, mestre em administração, com MBA em gestão da tecnologia da informação, e é também bacharel em filosofia, além de possuir graduações em outras áreas. Já o professor Haroldo Dias Lacerda, artista visual pela EBA UFMG, com mestrado em educação pela FAI UFMG, também com formação básica em pedagogia Waldorf pelo Instituto ELO, API, professor efetivo da Universidade FUMEC e temporário na PUC Minas. Haroldo, é com você. É com alegria que eu me apresento aqui para
os interessados nessa pós-graduação, fazendo com que essa proposta de curso em pedagogia decolonial dê conta de demandas que nós detectamos em uma outra pós em que eu e a professora Gilmara estamos trabalhando na PUC Minas, na pós em psicopedagogia. A ideia dessa proposta de pedagogia decolonial é dar conta de demandas contemporâneas, na medida em que a gente constata que a formação em arte na pedagogia é extremamente lacunar no Brasil. Então, eu venho contribuir tanto na coordenação como em duas disciplinas que, no momento oportuno, eu falarei com mais detalhes. Obrigado, Haroldo. Então, aqui, eu sou Wallace Rocha Armani, né, doutorando em Sociologia Política pelo UPERJ, no Rio de Janeiro, mestre também pelo UPERJ, na mesma área, cursei mestrado, né, fiz um ano aí de Linguística Aplicada na Unital, Universidade de Taubaté, e sou proprietário na Wallace Armani Centro de Idiomas e Outros Estudos, a CIOE, aqui em Belo Horizonte. Eu estou aí dividindo a função de coordenação com os professores Júlio César e Haroldo Lacerda, mas especificamente nessa pós-graduação eu não assumo nenhuma disciplina, né? Então, mas eu ajudarei aqui os colegas docentes na condução desse projeto, que é um projeto que, assim como o Haroldo e o Júlio e os demais colegas, temos aí um extremo carinho. Acredito que tem bastante relevância, principalmente dentro da lógica do pensamento no ensino e nas pedagogias, nas várias pedagogias Brasil afora. Tentaremos, com essa pós-graduação, na verdade, atrair o máximo de pessoas que estejam o mais disponíveis possíveis para que a gente possa ter um belíssimo trabalho, principalmente, como vocês poderão ver, de acordo com cada professor e professora desse programa e como que cada disciplina foi carinhosamente pensada. Então, apresentando aí nossos colegas e nossas colegas professores e professoras, a Maria Carolina Fecina Silva, ela é mestranda em Artes da Cena pela Escola Superior de Artes Célia Helena e Itaú Cultural, formada em direção teatral pela UFOP, especialista em gestão cultural contemporânea e em processos criativos. Mais uma vez, o professor e colega Júlio César da Silva, ele é doutor em filosofia lógica, com ênfase em lógica pela UFMG, mestre em administração, MBA em gestão de tecnologia da informação e bacharel em filosofia. O professor Haroldo, já apresentado agora há pouco, ele é artista visual pela EBA, UFMG, mestrado em educação pela FAI UFMG, com formação básica em pedagogia Waldorf pelo Instituto ELO API, professor efetivo da Universidade FUMEC e nosso colega aqui como professor temporário na PUC Minas. Haroldo. Aqui eu inicio a pós com uma disciplina cujo título tem a ver com o conceito de infanciar, onde nós procuraremos trabalhar com o conceito de infâncias minoritárias, vamos fazer uma discussão a respeito do desenho estereotipado e a formação das professoras e professores na pedagogia, faremos uma introdução à forma como o desenho é trabalhado na pedagogia Waldorf, fazendo a conexão com a minha experiência como professor, fundador do ensino médio da Escola Rudolf Steiner de Minas Gerais, o ensino médio Waldorf. Trabalharemos, então, também nessa introdução ao curso, elementos da arte contemporânea brasileira, indígena e africana, fazendo, então, uma possibilidade de trabalharmos ao longo dessa formação discussões que envolvam o conceito de colonialidade do poder, que tem a ver com vários diálogos que estabeleceremos aqui entre várias disciplinas ofertadas pelos professores aqui presentes. Obrigado, também enfatizo que, no final dessa pós, que tem cerca de 14 disciplinas, eu volto a atuar como professor, junto com uma outra colega, para a gente estabelecer um trabalho final, onde tudo que foi trabalhado em cada disciplina, nós reuniremos num projeto de aplicação nos vários espaços formativos envolvendo a discussão da arte na educação básica. Obrigado. A próxima colega é a Gilmara Silva Souza, pedagoga e mestre em educação pela FAI UFMG, professora convidada no curso de pós-graduação Lato Sensu em psicopedagogia da PUC Minas, junto com o professor Haroldo. Gilmara.
E aí, gente, que alegria estarmos aqui. A oportunidade de reverberar essa pergunta que o Wallace trouxe, né, a coordenação, de uma maneira geral, trouxeram, de pensar o território indígena, os territórios indígenas, né, na pluralidade, com certeza. Os territórios indígenas, os territórios quilombolas, e essas reverberações dentro do território escolar, pensando tanto as escolas que podem ser construídas dentro desses espaços, dentro desses lugares, e como que as escolas urbanas que não estão dentro de territórios tradicionais podem se enriquecer, podem aprender com essas práticas de resistência histórica e principalmente de contracolonização. São conceitos historicamente construídos, né, e principalmente cotidianamente semeados pelas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades negras de terreiro, enfim, as comunidades brasileiras que produzem a si próprias, constroem as suas próprias identidades, comunidades LGBTQIAPN+, essas coletividades, elas se organizam de uma maneira a reeducar a nação brasileira. Elas fazem essa gentileza, elas têm essa generosidade conosco enquanto sociedade. E a oportunidade que a gente tem com esse curso, principalmente com a disciplina Educação para a Diversidade, que é a disciplina que eu fico muito feliz em poder participar dessa mediação, dessa condução com vocês, se dedica, né, dedica o tempo, às 32 horas, a refletir esses encontros, nessas confluências de território e de produção pedagógica e produção estética, né, nesse sentido, e como que isso pode refletir, reverberar, né, mais uma vez, nas próprias práticas das alunas, dos alunos que estão conosco, né? Dos educandos, dos aprendentes. Enfim, a gente vai refletir muito sobre sobre esses vocativos também, né? E sobre essas identidades que a escola também proporciona. Então, é uma alegria profunda. Eu tenho uma trajetória dentro da psicopedagogia enquanto formadora, pensando a educação para a diversidade, mas a minha área de especialização é dentro da educação para as relações étnico-raciais. Desde 2012, eu faço pesquisas nessa área, tanto pensando práticas pedagógicas antirracistas, como também processos de construção de identidades raciais ou étnico-raciais que sejam críticas, que sejam reflexivas sobre os seus processos de resistência e trauma, enfim. E esse processo eu venho construindo dentro de grupos de pesquisa, né, da UFMG, como o Observatório da Juventude, programações afirmativas, e de uma maneira mais dedicada, e eu tenho muita sorte, assim, né? Tenho muita alegria de encontrar e de ser bem acolhida em várias comunidades quilombolas que eu pude estudar. E pude fazer a minha monografia de graduação, pude fazer a minha dissertação, né? A minha pesquisa de mestrado. E então, esse processo de formar professoras e professores dentro do âmbito da educação escolar quilombola é uma caminhada que já tem mais de 10 anos. Tanto dentro das formações, como também em supervisão de cursos de formação de professores, e assim por diante. Então, para a gente continuar ouvindo as nossas colegas, os nossos colegas, eu deixo o meu sentimento, né, de que a gente se encontre, né, o meu desejo que a gente se encontre em breve, em abril. Um abraço, obrigada. Maravilha, Gilmara.
Temos aí na sequência a professora Mariana Parreira Lara do Amaral, que é mestre em Educação pela FAI-UFMG, professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Belo Horizonte, e o professor Rafael Augusto de Lima Barbosa, que é doutorando em Música, com ênfase em Sonologia pela UFMG, mestre em Música, em Performance Musical e licenciatura também em Música pela UFMG. Rafael, por favor. Boa noite a todos, todas, todos. Com grande entusiasmo, né, que eu apresento essa disciplina, uma das disciplinas do curso, né, que seria música, canto e outras expressões na educação básica, que é parte integrante, né, dessa pós-graduação tão importante, tão necessária que a PUC Minas traz agora, né? Quando nós pensamos em música, quando nós pensamos em música no nosso cotidiano, né, nós encontramos em diversas esferas, né? E esse olhar que essa pós-graduação nos traz, que é esse olhar decolonial sobre as artes, ela nos faz refletir também que as manifestações artísticas e a música, né, na qual eu estou falando, elas estão presentes de forma decolonial no nosso dia a dia, né? Então, nas culturas afro-brasileiras, nas culturas africanas, nós podemos perceber essa realidade. Então, a proposta dessa disciplina é utilizar, a partir de cantigas e canções de origem afro-brasileiras, africanas, de comunidades indígenas brasileiras, como ponto de partida para a criação de repertórios musicais voltados à musicalização em contextos educativos contemporâneos, né? Então, como que nós podemos utilizar isso que é nosso, isso que é decolonial e que é, de fato, verdadeiro para as nossas comunidades, para aplicação em sala de aula, para que essa aprendizagem de música faça, de fato, algum sentido, né? Nós partimos muitas vezes dessas práticas pedagógicas a partir de olhares coloniais, a partir de estigmas coloniais que, nesse momento, nós preferimos olhar com outros olhos, né? Trazer, de fato, os saberes dos nossos povos como a grande base. Então, dentro dessa proposta, nós temos a reflexão crítica, né, e uma fundamentação antirracista para esse olhar, o uso da voz como uma ferramenta pedagógica importante, né, então a exploração da voz, da forma que ela é trazida também dentro da música, eu acho que isso é importante para que nós possamos ter esse insumo pedagógico, né. Então, nós partimos também de dinâmicas colaborativas e uma dinâmica muito importante é a roda Banto, que é trazida por Letieres Leite, que é esse olhar circular para a aprendizagem musical, né? Então, é uma das propostas também da disciplina, a construção desse repertório diversificado a partir das canções afro-brasileiras, africanas e indígenas, e práticas de musicalização inclusivas, né? Então, aqui, na realidade, são propostas que quebram um pouco, né, esse paradigma colonial que nós tanto vemos, né, nos ensinos relacionados à música e as diferentes artes, né, as diferentes linguagens artísticas, para trazer um outro olhar, né, um olhar decolonial, de fato. Então é isso, esse é um pouco da disciplina, usado, né, quando a gente começa a falar e começa a trazer esse monte de ideias, mas são propostas que são reais, né, então quando a gente encontra algo muito interessante que eu gosto sempre de falar, é sobre como isso já acontece, né? Então, as próprias escolas de samba, né? A forma na qual as crianças começam a aprender os instrumentos de percussão, começam a aprender os instrumentos utilizados na escola de samba, são a partir de transmissões orais, são a partir dessa forma circular de ensino, né? Pedagógica. Então, eu quero propor isso dentro dessa disciplina. Muito bom, muito bom. Então, temos a professora Nina Veiga, doutora em Educação pela UFJF e a Universidade de Lisboa, mestre em Cultura e Linguagem Psicopedagoga, ela é psicopedagoga institucional e clínica, especialista em docência do ensino superior, qualificada em Pedagogia Waldorf e pedagoga terapêutica, e em Pedagogia terapêutica. Nina? Então, eu tenho esse desafio
de trazer os trabalhos manuais na pedagogia Waldorf e dentro de uma pós de pedagogia decolonial. Isso vai me dar a oportunidade de trazer as bases epistemológicas da pedagogia Waldorf como um instrumento para ultrapassar a própria pedagogia Waldorf, no sentido de que é uma pedagogia colonial, ela vê, as artes manuais são uma herança da colonial, então todo esse aparato onde eu estou mergulhada nos trabalhos manuais, no tricô, no crochê, no bordado, tudo isso é uma herança colonial, inclusive a própria pedagogia Waldorf. Então o desafio é como mergulhado nesse universo, a gente ultrapassa isso e faz daquilo que é a própria pedagogia Waldorf uma ferramenta, um instrumento para nos decolonizar, digamos. Então, um pouco isso, vou trabalhar de modo prático com as atividades artísticas manuais, vou trabalhar também trazendo os elementos fundantes da criança, trazendo a organização do currículo, que vem acompanhando o desenvolvimento da criança, segundo o currículo que é aplicado nas escolas Waldorf. Vou trazer todo esse combo, mas sempre com esse motor para que tudo isso que nos chegue através da colonização, a gente possa fazer como já nos ensinaram, que é antropofagia. Então, um pouco isso que eu quero, mastigar e fazer disso outra coisa, uma coisa nossa. Muito bem. Excelente, excelente. Temos, então, a Bruna de Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro, que é professora do Centro Pedagógico da UFMG, doutoranda em Estudos Interdisciplinares do Lazer na UFMG e mestre em Educação pela PUC Minas. Vale lembrar que a Bruna, então, vai fazer um trabalho com dança nessa pós. Muito bom, maravilha. A Mariela Aguiar Vilela, que é professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela UFMG e é doutoranda em Educação pela UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Seguimos, então, a professora Dea Trancoso, cantora, compositora, atriz e escritora, com 30 anos de atuação, doutora em Educação pela Unicamp e mestre em Estudos Rurais pela UFVJM. Dea, contigo. Então, estou bem feliz de coordenar essa disciplina, de apresentar essa disciplina nessa pós. Primeiro, porque o convite partiu do Haroldo, que é uma pessoa que eu gosto muito, e eu fiquei tranquila, assim, de que eu não vou ter que mexer no meu tema, né? Porque o meu tema talvez soe um pouco polêmico, né? Já que eu vou falar de Exu. Então, essa disciplina chama A Lembrança de Si Mesmo, Corpo, Voz, Presença e Estética em Exu, onde eu apresento Exu como uma epistemologia, como uma pedagogia, como uma outra maneira, um outro modo contracolonial de produzir conhecimento. Então, a gente vai trabalhar a partir de um conceito geral de Exu, de um dos Exus com quem eu me relacionei muitos anos, o Exu Zambarado, cuja tese ele advoga a terra como um território artístico. Então, eu vou colocar ele em ressonância com Ailton Krenak, que diz que para estar num território artístico, a gente tem que ter um corpo artístico. Então, que corpo é esse? Como que a gente pode instaurar o que Ailton chama de corpo taruandé radicalmente vivo? É o conceito do Ailton, do povo Krenak, da voz coletiva que o Ailton né? E, então, esse conceito de Exu, com esse conceito do Ailton, junto com o Foucault, com a parresia, com o cuidado de si, com a espiritualidade política, como que a gente sai de si
né? Como que a gente vai além de si mesmo, né? E instaura possibilidades coletivas, né? De coabitação, de coexistência nessa terra que é artística para Exu. Aí, como Exu não acredita numa produção de conhecimento só da cabeça, a gente vai trabalhar uma educação da cabeça, uma educação do coração e educação das mãos. Porque, né, eu não estaria aqui, né, junto com a Nina, se eu não trouxesse alguma coisa para fazer com as mãos, com o corpo, né? Então, a gente vai ter várias experimentações, várias experiências práticas, como se fosse, assim, uma coisa que Exu acredita, que é conceito que não é medicina não presta para nada. Conceito que não pode virar medicina não tem validade. Então, a gente vai trabalhar conceito, mas ele vai ter que virar medicina, ele vai ter que virar filosofia como um modo de vida. Então, essa é a minha disciplina, esse é o meu desafio, assim, de... Não é a primeira vez que eu faço, né? Já tenho um calinho, assim, mas, assim, voltar na escola que me formou na graduação, porque eu sou puqueira, né? Eu me formei na PUC, eu fiz jornalismo na PUC. Então, voltar anos depois, assim, para dar uma disciplina tão disruptiva como essa, numa pós tão maravilhosa como essa, eu acho, assim, muito eloquente. Então, estou muito feliz, assim, com muita vontade que isso realmente aconteça e que essas nossas falas aqui sejam um nosso grande convite a vocês para fazer essa pós acontecer, né? Porque está linda, né? Está maravilhosa. É isso, um grande beijo. Sensacional, Déia, muito bom. E na nossa sequência de professores aqui, o Christoph Silva, doutor em música, na linha de pesquisa em educação musical, com a tese vencedora do prêmio UFMG de teses em 2021. Ele é mestre em música em 2011, também pelo UFMG, e bacharel em violão clássico pelo UFMG em 1998. Já o Matheus Rödel, evangelista, ele é mestre em estudos literários pelo UFMG, professor da Rede Estadual de Educação, poeta, escritor e produtor audiovisual. E aí, para fechar o nosso quadro aqui de professores e professoras, a professora Flávia Lamounier Gontijo, que é doutora em educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, tendo esse título reconhecido pela Unesp, é mestra em educação tecnológica pelo Cefet-MG, diploma superior em ciências sociais com menção em construtivismo e educação pela Flaxo, na Argentina, em parceria com o UAM de Madrid. Aí agora, pessoal, eu queria tentar voltar um pouco lá no início da nossa fala. A professora Gilmara, ela chegou a dar uma pequena pincelada nisso durante o seu relato. E eu quero lembrar a vocês, lá daqueles 3 eixos sulhadores, que são o quilombo, a aldeia e o chão da escola. Quando eu falo chão da escola aqui, eu tenho que dar uma pequena ênfase para fazer um paralelo com o chão da fábrica. Então, quando eu me refiro a chão de escola, estou literalmente falando aquele local, que ele é um local de ensino-aprendizagem, mas ele também é um local de trabalho e um trabalho muito, mas muito árduo. Então, eu sempre vou criar essa conexão entre o chão da escola, na minha cabeça, às vezes até gera um ato falho. Quando eu penso em chão da escola, eu já penso em chão de fábrica. Porque é ali que o trabalho é feito, na sua melhor forma possível. Então, esse curso, ele tem essa ideia, né, de se posicionar ou de se reposicionar em múltiplos territórios. No campo da arte, as teorias filosóficas abordam uma ampla gama de questões. A estética contemporânea explora sua definição, frequentemente questionando se pode ser definida de maneira universal. E aí, vocês vão perceber durante esse programa que cada professor e professora vai, à sua forma, aproveitando até um pouco a fala da professora Déia, questionar essas tais universalidades. Né? O que é universal? E aí vai ficar também como um grande questionamento para todos vocês. Nesse contexto, obras que desafiam as convenções tradicionais continuam a ser produzidas e debatidas.
A contemporaneidade impõe desafios complexos à educação, exigindo uma formação contínua e dinâmica que responda às transformações sociais, culturais, políticas e tecnológicas. E vamos lembrar aqui, se eu refiro ao chão da escola e falo do chão da fábrica, todos nós aqui que fazemos parte desse corpo docente e vocês que vão fazer, se tudo der certo, parte desse corpo docente, estamos dentro de uma lógica e de uma dinâmica que se submete ao grande capital. Temos aqui, então, a arte emergindo como uma ferramenta crucial para práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e sensíveis a todas as diversidades. Nós esperamos o quê com essa brincadeira toda? Realizar uma abordagem decolonial e intercultural no campo da arte e educação, em espaços formais e não formais, ou seja, tanto aquele espaço que foi dedicado institucionalmente ao ensino regular e formal, há aqueles espaços outros que eles também devem e podem ser apropriados e emancipados enquanto espaços de ensino-aprendizagem. E, obviamente, espaços aí de libertação, nas suas mais variadas possibilidades. Para discutir e promover práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às diversidades culturais, territoriais e geracionais. Aí aqui eu faço uma pequena provocação, né? Essa tela, no momento em que eu estava junto com meus colegas confeccionando, tecendo esse material, essa apresentação, me veio assim essa tela como uma tela que ela teria elementos que elas, de um primeiro momento, elas já saltam aos olhos, porque a gente pode identificar ali uma pintura célebre que representa aí a Renascença italiana, lá no continente europeu, só que, ao mesmo tempo, aqui, utilizada pelo Denilson Baniouá, com a sua própria arte, ou seja, ele vai chamá-la de Mona Lisa Cunhã. Eu acho que isso aqui é muito interessante se nós pensarmos naquele fio que a professora Nina iniciou alguns minutos atrás, quando ela vira e fala do uso, quer dizer, da pedagogia Waldorf enquanto uma ferramenta, e que essa ferramenta ela passa a ser apropriada e ela possa ser instrumentalizada e, ao mesmo tempo, utilizada como ferramenta de emancipação. E aí, trago de novo aqui a fala da professora Nina, quando ela cita, ao final, o conceito de antropofagia, que a gente podia ver lá na Semana de Arte Moderna de 22 do século passado, né? Ou seja, nós temos a capacidade de absorvermos aquilo que nos chama atenção ou que nos é interessante, que foi parte de um legado de uma cultura tradicional colonial europeia e imperialista, e, ao mesmo tempo, temos essa capacidade de, como jiboias, recolher todo esse alimento e, num processo de um ciclo da natureza, regurgitar da melhor forma possível, e, a partir desse material que foi regurgitado, pode-se fazer novas composições e novas criações manuais, novas esculturas. Então, eu deixo essa tela aqui como uma espécie de chamado a entendermos, a entrar mais e mais nesse ambiente dessa pós-graduação. Como metodologia, nós temos essa tela, que eu não vou primeiramente fazer a leitura, como eu fiz agora há pouco, da introdução da pós-graduação, mas eu coloco aí alguns instantes para que vocês tenham uma apreciação o mais global possível, sem ser guiada, sem ser conduzida pela minha própria análise e perspectiva de mundo e visão de mundo, mas que vocês possam observar toda essa imagem à frente. Eu digo isso porque, quando a gente pensa em metodologia, nós estamos dentro de uma lógica de uma pós-graduação, lato sensu, dentro de uma instituição de ensino, que é a PUC Minas, nós estamos já pensando em algo que foi gestado séculos atrás
por autores aí que representaram aquilo que a gente foi chamar como pensamento humanista, que depois vai dar vazão ao racionalismo, ao iluminismo. Mas aqui a gente quer, de certa forma, mostrar que existem essas formas de pensar, mas que existem formas outras de tentarmos interpretar a realidade a qual nos cerca. Então, essa tela, eu acredito que ela seja mais potente, ela seja muito mais pujante enquanto instrumento metodológico do que uma própria explicação daquilo que a gente costumeiramente na universidade chamamos de metodologia. E aí eu passo a leitura. Essa metodologia ela será abrangente, interdisciplinar e voltada para a promoção de um ambiente de ensino-aprendizagem crítico, reflexivo. O curso prevê, e aí eu enfatizo isso por causa da fala da professora Gilmara, quando ela traz a ideia da reflexividade e da criticidade no trabalho a qual ela vai se submeter em abril. O curso prevê aulas expositivas e dialogadas com a exploração de recursos audiovisuais, atividades coletivas, aí vale lembrar as disciplinas principalmente propostas pelo professor Rafael, pela Béia e pela Nina. Temos aí também atividades coletivas para estudos de casos, projetos de trabalho, que sejam eles individuais ou em grupo, atividades práticas, possibilitando ampla interação, participação e reflexão teórico-prática das alunos-alunas. E aí a gente volta aqui àquela tela, em que essa tela ela tem um nome que, para mim, é bastante sugestivo, né? A conversa das entidades intergalácticas para decidir o futuro universal da humanidade. O artista aqui é Jaider Esbel. Quais são os nossos caminhos, né? Quais os nossos meandros aqui? Os vários caminhos que vamos levar a esse sul, que é esse curso. Temos aqui, em primeiro momento, as artes visuais e o conceito de infanciar, por Haroldo Dias Lacerda, a educação para a diversidade, por Gilmara Silva Souza, o teatro como a arte da presença, por Maria Carolina Fecina Silva, a ética na formação docente e as relações dentro da escola, por Júlio César da Silva, as práticas de leitura literária na educação infantil, por Mariana Parreira Lara do Amaral, a música, canto e musicalização, por Rafael Augusto de Lima Barbosa, os trabalhos manuais na pedagogia Waldorf, por Nina Veiga, a dança e o movimento emancipatório, por Bruna de Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro, a literatura para o ensino-aprendizagem de arte, por Mariela Guiar Vilela, a estética, corpo, voz e presença em Exu, por Deia Trancoso, a canção popular brasileira, ouvir, compreender e cantar, por Christoph Silva, autorando-se propostas metodológicas de ensino para a escrita em ambiente escolar, por Matheus Rodel Evangelista, e documentação pedagógica como estratégia metodológica na educação infantil, por Flávia Lamounier Contígio. Vocês podem perceber, pessoal, que eu não coloco uma outra palavra senão o nome daquela disciplina, o nome daquele curso e por. Como se cada uma dessas pessoas, cada um desses sujeitos que estão, de certa forma, responsáveis por desenvolver esses trabalhos magníficos que a gente tem aqui à nossa frente, eles também estão em diálogo com aquelas telas que a gente viu agora há pouco, que foram as duas telas que foram mostradas. Ou seja, aquelas telas também são por aqueles artistas indígenas que mostraram um pouco do trabalho deles para a gente. Temos aí a parte um pouco burocrática, né, que são os critérios para a obtenção do título, que são uma avaliação processual com aproveitamento mínimo de 70% em cada disciplina, não tem como a gente escapar disso. Serão também observadas a frequência e a participação nas aulas online. Lembrando, são aulas que não são gravadas, elas são aulas síncronas. A titulação concedida é exatamente a de especialista em pedagogia decolonial e a arte e educação. E aí, eu volto à pergunta original, aquela pergunta matriz, geradora, que eu acho que ela vai ajudar a gente a permear parte desses caminhos aí traçados por todo esse programa.
que são: quais são as conexões entre o quilombo, a aldeia e o chão da escola? E essa reflexão que eu quero convidar a todos vocês, a todas e a todos vocês, para participarem e serem muito, como eu posso dizer, muito enfaticamente bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso programa. Temos aí, então, 3 imagens que elas fazem uma relação proposital, tá, gente? Com a pergunta em relação ao quilombo, a aldeia e, eu ia falar chão de fábrica, mas o chão de escola, nessa arte africana tradicional, que está lá num portal que eu convido a todos vocês a adentrarem e conhecerem, que é esse portal Hispanoarte, que é um portal em Cuba, que faz um trabalho de divulgação artística sensacional. E essas 3 imagens, né? Eu não conseguiria, na verdade, pensar esse curso que não fosse nessas perspectivas, ou seja, pensarmos esses olhares que a gente pode ter a partir dessa imagem, termos essas representações que podem ser as representações tríplice da aldeia, né, primeiramente do quilombo, em segundo ponto da aldeia, em terceiro ponto do chão da escola, e essa é, na verdade, a nossa perspectiva. É isso que a gente quer, na verdade. Ou quê? Trazer uma série de olhares, uma pluralidade de olhares, para que a gente possa, ao processo final, teremos, então, uma titulação ali de especialista em pedagogia decolonial e arte e educação. Ok, do ponto de vista formal, é isso, é o que está no papel, que a burocracia da instituição acadêmica exige. Mas, ao mesmo tempo, o nosso desejo maior é que cada uma dessas pessoas que comporão o corpo de gente discente conosco poderá olhar e ter caminhos, pelo menos, a trilhar, que sejam eles os mais diversos possível. E, com isso, eu agradeço a vocês e me despeço agora com uma série de obrigados nas mais variadas línguas, tanto línguas indígenas brasileiras, quanto línguas indígenas dos nossos vizinhos, povos ameríndios, sejam eles maias, incas e outros, aimaras e outros, e, ao mesmo tempo, nossos povos vizinhos e irmãos também do continente africano ou a partir do continente africano. Aqui, não vou falar quais são esses idiomas que estão aqui. Fica aí um tempo para vocês poderem tirar um print da tela e depois procurarem. A dica é, todos eles estão no Google Tradutor, que a partir de 2024 passou a ter mais de 200 idiomas. Inclusive, todos esses que estão aí, dizendo basicamente a mesma coisa. Obrigado. Só um detalhe, eu mantive o masculino no singular aqui porque eu não conseguia fazer a variação dos outros idiomas, sendo que alguns idiomas não têm a mesma lógica de gêneros da língua portuguesa. Então, para não gerar nenhuma confusão e não termos problemas maiores, eu coloquei de forma bastante genérica o obrigado. Eu gostaria de fazer um complemento, e talvez a Gilmara, como minha colega na pós em psicopedagogia, possa deixar claro, bem explícito, um aspecto que o Wallace, como nosso coordenador, que fez essa belíssima apresentação, talvez possa ter deixado uma dúvida. O nosso curso se propõe a ser online, vai ser ofertado às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22h30, de tal modo que uma disciplina com essa carga básica que nós estamos oferecendo de 24, 28 horas aula, tem uma duração de 1 mês. Então, cada disciplina vai ocupar o corpo discente durante 1 mês e meio, de tal modo que em 1 ano e alguns meses, até 1 ano e meio, a gente tem essa pós concluída. A carga horária é de 432 horas, e com relação à gravação, Wallace, a Gilmara me ajude a ver se isso é o correto. A pós Lato Sensu da PUC, sendo online, oferece a oportunidade da participação síncrona, ao vivo, ali, pelo sistema Teams, pela plataforma Teams,
Mas aqueles que não podem assistir a aula síncrona, nós deixamos a aula gravada durante um período. Então, a aula será gravada pelo Teams, pela plataforma Teams, para aquelas pessoas que não puderam assistir a segunda e a quarta, em que ela vai acontecer numa interação extremamente intensa que nós fazemos entre professora, professor e a turma. Você confirma, Gilmara, que é assim que funciona? Sim, sim, sim. Ele, no último ano, houve uma alteração, né, de organização e tem um prazo máximo de visualização dessa aula gravada. Atualmente, é até 30 dias. Então, assim, não chega até o final do curso. Então, essa lógica de estar online na hora que a aula está acontecendo é um fundamento importante, assim, para estar fazendo o curso, porque, claro, né, evidentemente, uma situação pode acontecer um inconveniente, né, assim, uma fatalidade pode acontecer, mas a organização da disciplina, sendo síncrona, não vai impactar na frequência, no sentido das notas. A gente não vai cobrar uma presença como se isso fosse penalizar a estudante, ou estudante, mas faz uma diferença na apreciação da própria disciplina e do próprio curso. Né, a instituição não vai penalizar o aluno pela falta em alguns momentos. Não tem essa indisposição, né? Mas e tem essa facilidade de assistir durante apenas um mês. Depois de um mês, nem a professora, nem a coordenação não consegue mais ter acesso às aulas gravadas. Excelente, excelente. Então, a ênfase do Wallace enquanto coordenador é exatamente fortalecer a ideia de que a qualidade dessa pós tem a ver com a presença e participação. Não obrigatória, mas que a gente indica como uma forma de construir conhecimento no diálogo, na dialogia, na troca bem freiriana entre o corpo docente e o corpo discente. Obrigado, Gilmara, pela sua colaboração. Muito bom.